Olá! Na aula passada a gente estudou um pouquinho de grandezas escalares, estudamos um pouquinho de grandezas vetoriais, vimos como é que a gente faz algumas operações matemáticas e hoje a gente vai usar aqueles estudos, hoje a gente vai usar num assunto novo que é cinemática. Então vamos lá com a cinemática. O que é essa tal de cinemática? Bom, a cinemática é uma parte da física que estuda o movimento de corpos sem se preocupar com sua causa. Então eu não estou preocupado com o que está causando o movimento de um certo corpo. Não estou preocupado se é um motor que está empurrando um corpo, se é uma força que está agindo sobre o corpo. Eu simplesmente estou preocupado com o movimento. E daí você vai me perguntar, mas o que seria estudar o movimento de um corpo? Estudar o movimento de um corpo é a gente descrever matematicamente uma localização com qual é a posição de um corpo em cada instante de tempo daquele movimento. Então, em cada instante de tempo, qual é a sua localização? Qual é a posição? Qual é a rapidez com que esse corpo está se movendo? Ou seja, qual é a sua velocidade? E, além disso, qual que é a mudança nessa magnitude da velocidade? Qual que é o aumento? Qual que é a diminuição da velocidade? E até mesmo qual que é a mudança na direção da velocidade desse corpo? Tudo isso é estudar o movimento de corpos, entre outras coisas. E aí, para que a gente estuda movimento de corpos? Bom, se eu der alguns exemplos aqui para vocês, a gente estuda para prever o tempo, para prever quando vai chover, quando vai fazer sol. A gente estuda para prever a superfície do mar, quando vier um tsunami ali do mar, quanto tempo aquela onda demora para chegar na costa. A gente estuda para prever quanto de óleo eu consigo extrair de um certo reservatório de petróleo. A gente estuda o movimento para prever qual que é a força de sustentação de um avião, qual que é o arrasto na asa de um avião, qual que é uma vazão numa tubulação, qual que são as informações necessárias em alguns projetos mecânicos. A gente estuda também para prever o movimento de satélite, de planetas, e entre outras previsões e previsões. Então a ideia aqui hoje é a gente se familiarizar bem superficialmente com algumas definições que vão ser muito importantes ao longo do nosso estudo. Então a gente vai falar um pouquinho de sistema de referência, vamos falar de posição, de instante de tempo, de deslocamento, de intervalo de tempo, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantâneas. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o que significa cada um desses termos, que como eu disse, vai ser bastante importante ao longo de nosso estudo. Para isso eu separei aqui um exemplo bastante simples da gente entender, então acompanhe aqui comigo. Imagine que você está ali na sua casa, sentado ali no sofá da sua sala, está lendo seu gibizinho e de repente ali vem uma mosquinha, ela vem voando, vem voando, vem voando até que ela pousa ali no seu braço. Todas aquelas nossas definições que a gente comentou agora há pouco, a gente vai fazer em cima do movimento dessa mosquinha. Então vamos lá. A primeira delas é uma suposição que a gente sempre vai adotar dos corpos. Então não importa se eu vou estudar o movimento de um carro, o movimento de um avião, eu sempre vou considerar o movimento do corpo como sendo um movimento de um ponto material, como é o caso aqui dessa mosquinha. A gente sempre também vai precisar de um sistema de referência para estudar ali o movimento dos corpos. Então imagine que ele na sua sala, nessa outra quina aqui, eu vou colocar meu sistema de referência, conforme está posicionado aqui esses eixos perpendiculares aqui, x, y, z. Esse aqui é o nosso sistema de referência, onde aqui é minha origem zero e essas escalas, esse eixo, ele é graduado, ou seja, eu posso medir uma distância em relação à origem aqui para localizar qualquer corpo aqui no espaço. Uma outra definição que a gente vai utilizar bastante é instante de tempo inicial. O que vem a ser um instante de tempo inicial? O instante de tempo inicial é a partir do momento que eu iniciei o estudo do movimento do corpo. Então eu iniciei o estudo do movimento da mosquinha nesse instante inicial t0, ou seja, fazendo uma analogia, é uma hora que eu aperto o cronômetro e começo a medir os intervalos de tempo decorrente do movimento aqui. Esse é o instante de tempo inicial, é onde inicia o movimento. E um instante de tempo qualquer t, ele é qualquer instante de tempo aqui ao longo da trajetória dessa mosquinha. Então aqui ao longo da trajetória o tempo vai passando, cada instante de tempo t, um instante de tempo genérico t, é um instante qualquer aqui ao longo dessa trajetória.
que seria a posição inicial? Então, posição inicial, o que vem a ser? A posição inicial é dada para o meu vetor posição. Então, aqui olha só como é que eu fiz. Parti um vetor aqui da minha origem e terminou aqui na posição inicial da minha mosquinha. Então, essa é a posição, dado por um vetor denominado aqui, que eu chamei de R, podia chamar de qualquer coisa, eu chamei de R de T0, ou seja, é a posição no instante inicial da mosquinha. Isso é a posição inicial. E a posição num dado tempo t, qualquer dado tempo t, como é que seria? Por exemplo, nesse dado tempo t aqui, suponha que no instante t a mosquinha está aqui. Então, a posição da mosquinha é um vetorzão posição que sai da origem, vem até onde está a mosquinha no instante de tempo t. É um R de t. Um R de t. Esse vetor aqui a gente já viu nas aulas passadas, a gente conhece as componentes desse vetor, então eu consigo localizar a minha mosquinha em qualquer instante de tempo t através do vetor posição. Então, continuando aqui com o nosso estudo, o que seria o deslocamento e a distância percorrida da mosquinha do instante t0 até o instante t? Bom, a distância percorrida não há dúvida, né? A distância percorrida é essa distância aqui que ela percorreu desde o meu instante t0 até o instante t. Mas será que o deslocamento dela é isso? Não, a gente vai ver que deslocamento não depende do caminho que ela percorre. Deslocamento depende apenas da posição inicial e da posição final. Bom, se o deslocamento depende só da posição inicial ou posição final, eu acho que o meu deslocamento é dado por esse vetor aqui, que inicia aqui na posição inicial e termina na minha posição aqui do instante de tempo t. E é exatamente isso, o meu vetor de deslocamento, ele só depende das duas posições e é esse vetor que está representado aqui. Se a gente analisar um pouquinho esses vetores aqui, a gente vai ver que esse vetor posição em t, ele é a soma do vetor posição inicial mais a variação da minha posição, que é o meu vetor de deslocamento. Então, olha só aqui, ó, se eu fizer trombinha no rabinho desse vetor com trombinha no rabinho aqui, ó, começa onde começou, termina onde terminou, eu posso escrever com o meu vetor posição inicial mais o meu vetor deslocamento, ele é igual ao meu vetor posição no instante t. E aí, isolando aqui o meu vetor deslocamento, eu tenho que o meu vetor deslocamento é a posição no instante t menos a posição inicial. Então é isso, deslocamento é isso, nada mais é do que a posição no instante t menos a posição no instante inicial. Isso é deslocamento, depende apenas dos dois instantes de tempo aqui, o instante de tempo t e o instante de tempo t0. E o intervalo de tempo? Como é que seria um intervalo de tempo? Bom, o intervalo de tempo já é um pouquinho mais simples, né? Então, o que é o intervalo de tempo do instante inicial 0, então vai até um certo instante de tempo t, é o tempo decorrido de t0 até t. Então, se eu trocar aqui um instante t, o que é um instante t? Ele é um instante t0 mais o tempo decorrido aqui ao longo desse caminho aqui. Então, só representando ali em cima, t0 mais o tempo decorrido é um instante de tempo t. Isolando o meu intervalo de tempo, eu tenho que o meu intervalo de tempo é o meu instante de tempo t menos t0, que é a variação do tempo, que é um instante de tempo t menos t0. E lembrando também que eu posso ter o intervalo de tempo entre dois tempos consecutivos. Não precisa ser um intervalo de tempo do instante de tempo t em relação ao inicial. Pode ser um intervalo de tempo entre duas posições aqui consecutivas. Muito complicado? Mas não se preocupa não que a gente vai voltar ainda bastante vezes nessas definições ao longo de nosso estudo. Continuando aqui, velocidade média. O que seria a velocidade média da minha mosquinha do instante t0 até o instante de tempo t0 mais ΔT? Ou seja, o que seria a velocidade dela, velocidade média entre esses dois instantes aqui? Bom, a velocidade média ela é definida como sendo a variação da posição com o tempo. Então, se eu pegar o meu vetor de deslocamento aqui em metros e dividir pelo intervalo de tempo decorrido aqui entre essas duas posições, eu vou ter tantos metros por segundo, que é a velocidade média, que é um deslocamento médio pelo tempo. É uma certa variação da posição com o tempo, e isso é velocidade média. Seguindo ainda, velocidade instantânea. O que seria uma velocidade instantânea? Bom, a velocidade instantânea, imagine que eu tenho aqui
a minha mosquinha num certo instante de tempo t, ela está posicionada de acordo com o meu vetor posição no instante de tempo t. E eu deixo passar, deixo decorrer um certo intervalo de tempo e meço aqui de novo a posição da mosquinha. E eu vejo que ela se deslocou, o vetor de deslocamento é esse vetor representado aqui. Então, se eu calcular a velocidade média dessa mosquinha dentre esse intervalo de tempo aqui, eu tenho que a velocidade média dela é o vetor de deslocamento, é a variação da posição dividido pelo tempo. Então, repara o seguinte, se eu fizer esse intervalo de tempo cada vez bem pequenininho aqui, se eu fizer o limite para quando esse intervalo de tempo está tendendo a zero, eu tenho que isso é a definição da minha velocidade instantânea. Então, isso é a minha definição da minha velocidade instantânea no instante de tempo t, por exemplo, representada por esse vetor velocidade no instante de tempo t aqui, nessa posição da minha mosquinha. E assim eu posso determinar a velocidade no instante de tempo t, mais um certo outro intervalo de tempo, e mais um pouquinho adiante, e mais um pouquinho adiante, mais um pouquinho adiante, mais um pouquinho adiante, até o certo final. Posso determinar a velocidade ao longo de todo o percurso da mosquinha. Então aqui eu percebo aqui que a velocidade daqui para cá, a velocidade aumentou em magnitude, ela alterou a direção, ela se curvou aqui, depois ela vai freando, ela vai diminuindo, ela vai desacelerando até que ela pousa aqui no seu braço. Então a gente pode ver aqui o vetor velocidade e a variação desse vetor velocidade, que é o que a gente vai falar adiante. E aqui fazendo uma observação importante que você poderia se perguntar, por exemplo, será que se eu pegar a soma, fizer a média aritmética dessas velocidades aqui, é igual à velocidade média nesse percurso? Será que a velocidade média nesse percurso é a média dessas velocidades aqui? A gente vai ver que não é. A velocidade média não é. Não adianta a gente querer fazer a média das velocidades, que não é a velocidade média. Ah, e se eu pegar a velocidade média em pequenos trechinhos e fizer a média das médias da velocidade, também não é. Não é. Então, para calcular a velocidade média, a gente tem que calcular aqui o vetor de deslocamento e dividir pelo tempo decorrido. E isso sim é velocidade média. E a variação dessa velocidade aqui com o tempo, o que ela é? Bom, a variação dessa velocidade com o tempo é o que a gente chama de aceleração média. Então, a aceleração média ela é definida como a variação da velocidade dividido pelo tempo. O que seria isso? Então, vamos ver aqui com mais calma. Dá só uma olhadinha só. Imagine aqui que a minha mosquinha, no instante de tempo t, ela está nessa posição e tem uma certa velocidade. Então, decorre um certo intervalo de tempo e nesta posição aqui, ela tem uma outra velocidade indicada aqui por esse vetor. Quer dizer, a variação dessa velocidade em metros por segundo dividido pelo intervalo de tempo decorrido é a aceleração. É a aceleração média. É o quanto variou a velocidade tanto em magnitude quanto em direção. Então, como é que eu calculo essa variação dessa velocidade? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu vetor velocidade, pegar o oposto dele e vou somar com o meu vetor velocidade no instante posterior. Então, olha só como é que eu faço isso. Ó. Faço trombinha no rabinho. Fazendo trombinha no rabinho aqui, começa onde começou, termina onde terminou. Eu tenho que o meu vetor variação da velocidade é igual ao meu vetor velocidade em t mais ΔT, menos a minha velocidade no instante t. Isso é a variação da velocidade, né? Variação é a velocidade em t mais ΔT, menos a velocidade no instante de tempo t. Isso aqui é a variação da velocidade. Se a gente, para fazer um raciocínio aqui, imaginar que o intervalo de tempo daqui até aqui é 1 segundo, eu tenho que a minha aceleração é dada por esse vetor aqui. O que significa isso? Significa que desde o instante de tempo t, durante todo o intervalo de tempo decorrido aqui, existe uma aceleração média agindo nesse corpo que aponta para cá, conforme está indicando esse vetor aqui, e tem essa magnitude. Isso é a aceleração média. E a aceleração instantânea, como é que a gente faz para saber a aceleração instantânea? Bom, a aceleração instantânea é o mesmo que a gente faz com a velocidade. É só fazer esse intervalo de tempo menorzinho e pegar uma pequena variação. Então, no limite, para quando esse intervalo de tempo é bem pequenininho, eu pego uma variação da velocidade bem pequenininha, divido por um intervalo de tempo bem pequenininho e eu tenho a aceleração no instante de tempo t, uma aceleração instantânea ou simplesmente aceleração.
Não se preocupa não com esses conceitos, que eles vão ficar bem mais claros adiante. Por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.